levando a mensagem da cruz ao mundo. Esta é a Rede Som Life de televisão. Bem-vindo a um estudo na palavra, uma série de estudos bíblicos focalizados na cruz de Cristo. Bem-vindo hoje ao Estudo na Palavra. Eu sou o evangelista Jimmy Swaggart com Lauren Lawson, Bob Cornell, Dave Smith e o Dr. Don Paul Gray. É um prazer enorme estar com você para estudarmos a Palavra de Deus. Vamos continuar de onde paramos no último programa. Comece aí no versículo 31, por favor, Lauren. Entretanto, procurai com zelo os melhores dons. Fala daquilo que o Espírito Santo quer que um certo crente tenha. Eu passo a mostrar-vos ainda um caminho sobremodo excelente. Se refere à fundação do amor que deve estar debaixo de tudo que temos e sobre o que fazemos para o Senhor, que o apóstolo mencionará no próximo capítulo. Alguns usaram essa frase aqui, e eu passo a mostrar-vos um caminho mais excelente, para dizer que os outros não são importantes, que não têm uma importância, vamos dizer assim. Mas olha, o Espírito Santo não colocaria nada que não fosse importante na Bíblia. Entenda isso. Então, essa ideia de que, se amamos as pessoas, então não temos que usar os dons. Olha, qualquer coisa que venha de Deus, eu quero. Qualquer coisa. E é muito claro isso aqui na palavra dele. E o que ele está dizendo é que, de todos os dons que a pessoa tem, ou que a pessoa espera ter e por aí vai, temos sempre que entender que o amor é que deve ser a base de tudo que fazemos. E como João diz que o amor, temos que amar, filhinhos, as pessoas. Isso deve vir em primeiro lugar. Eu acredito que hoje em dia existe muito pouco amor em muitas igrejas. Não existe. Em algumas existe, glória a Deus, mas olha, eu sinto que é isso que o Espírito Santo está dizendo aqui nessa passagem específica. E eu creio que existe um entendimento errôneo sobre amor. O amor exige uma prestação de contas. O amor de Deus exige uma prestação de contas. E não aprova tudo. Muita gente fala de amor incondicional, que é um termo correto, mas como eles definem, pode ser diferente. E Deus recebeu a todos e ama a todos, mas ele não aprova a todos em seu pecado, de maneira nenhuma. Não, ele não aprova o pecado em ninguém. Davi era um padrão de fé em Israel em sua época, mas Deus não aprovou o que Davi fez. Estava errado. E ele faz a mesma coisa com a gente, certo? Vemos isso em nossa sociedade hoje. Os cristãos devem amar pessoas que quebram a lei, amá-los e, como eu falei, esse tipo de amor é um amor específico, não é um amor mundano, ou filéu, ou eros. É um amor de Deus, um amor que só pode vir através de Deus e produzido pelo Espírito Santo na vida da pessoa. Olha, mas eu sei que existem problemas e às vezes os cristãos podem ser bem durões. Isso acontece, mas como um todo, creio que, e eu sei que é assim, ainda existe um depósito maior de amor, do amor que Deus deposita na vida e no coração de cristãos verdadeiros do que de qualquer outro grupo da sociedade. Com certeza, para dizer a verdade, mais do que em qualquer outro lugar. Certo, o mundo é muito bom em usar a pessoa e depois de usar todo o talento da pessoa, joga ela fora. E a igreja, de uma certa forma, às vezes faz isso também. Mas, eu repito, como o John disse, filhinhos, amem uns aos outros. Isso é algo que nós cristãos devemos fazer de tudo que está ao nosso alcance para ter certeza de que esse fruto vai crescer, o fruto do Espírito.
porque é um fruto do Espírito que deve crescer. E o amor diz a verdade. E às vezes a verdade dói, certo? Pois o Senhor corrige aqueles a que Ele ama, Ele disciplina. Ele não só nos fala como estamos errados, mas como consertar a situação. E vemos esse tipo de coisa ser condenada no mundo hoje em dia. Se você discorda de alguém, que direito você tem de dizer que o seu direito ou sua verdade é melhor do que a do outro? Isso vem da psicologia humanista, do humanismo. Mas Deus tem um sistema de valores que ele estabeleceu como Deus soberano. E você está amando quando diz para a pessoa que ela está errada. O pregador do evangelho que diz para o pecador que o seu pecado vai destruí-lo e que ele vai morrer perdido a não ser que abra o coração para Jesus Cristo e vai passar muita dificuldade, isso é muita sinceridade e às vezes é meio duro, mas é por causa do amor que alguém diz isso. Dar um tapinha nas costas deles dizendo que está tudo bem, olha, isso não é amor, isso é hipocrisia. Isso não é amor, não, mas essa é a condição do evangelho motivacional hoje em dia. Não venha machucar os sentimentos de ninguém. O Espírito Santo pode trazer uma alegria inexplicável, cheia de glória. O Espírito Santo pode te fazer sentir que você está a um passo do inferno. Os dois vêm do Senhor. Então, o pregador que diz: eu não quero dizer nada que vá trazer algum tipo de transtorno, esse não é o evangelho. E não é amor. É o oposto do amor. Você está mentindo para aquela pessoa, falando que ela está bem, quando na realidade não está. Exato. Irmão Swagger, com essa posição deste capítulo aqui, também acredito que Paulo está dizendo que precisa haver a necessidade não só de desenvolver os dons, ou seja, não devemos ser ignorantes a respeito deles, mas precisa haver um desenvolvimento do caráter cristão, não só com dons. Existe um certo equilíbrio, porque ele volta a falar dos dons no capítulo 14, mas acredito que isso tem. Deixa eu explicar de outra maneira. Em minha opinião, temos uma maior oportunidade hoje de experimentar o equilíbrio do caráter cristão e do dom sobrenatural do cristão por causa da mensagem da cruz, porque os dois são formulados pela fé no que Cristo é e no que Cristo já fez, e a maturidade que deve, se estamos operando apropriadamente, incluir os dons também vai incluir o desenvolvimento de um caráter como alguém que ama a Cristo, ou os atributos de Cristo em relação ao seu caráter, que é o agape, esse amor que foi exibido através dele. Quando olhamos para o amor, também temos que considerar o outro fruto do Espírito que deve estar ativo aqui. Creio que Paulo está nos introduzindo a um equilíbrio na igreja de Corinto, não só uma necessidade para dons e dons em ordem, mas uma necessidade do caráter de Cristo ser formado na pessoa e dar à pessoa uma base de onde os dons vão operar, certo? Ou seja, os dons vão operar de maneira apropriada se existe um amor ali dentro do coração desse cristão. Então, essa declaração, e eu passo a mostrar-vos ainda um caminho sobre modo excelente, Paulo, ou esta declaração, não quer dizer que os dons não são importantes, que os dons foram eliminados. Eu já ouvi alguns pregando isso, mas olha, antigamente a igreja tinha os dons, mas agora temos amor. E eles falam que esse é um caminho mais excelente, mais perfeito, mas não é o que Paulo quer dizer. Ele está dizendo, como Lauren falou, que os dons estão disponíveis até hoje, são necessários, mas precisa existir este fruto, este amor, o fruto do Espírito, que é amor, que é a fundação de tudo e a motivação em tudo que fazemos. Creio que é isso que Paulo quer dizer aqui no capítulo 13, uma das maiores explicações do amor, ou pelo menos uma lista de características do amor. Vemos na Bíblia, o capítulo 13 é chamado de capítulo do amor na Bíblia. Então,
os dons e os frutos, o caráter e os frutos do Espírito andam lado a lado. Como no Antigo Testamento vemos essa tipificação nas vestes do sumo sacerdote, com a romã e o sino ao lado, na borda de suas vestes. A romã representando o fruto do Espírito, o caráter de Cristo, e os sinos representando os dons do Espírito. E eles estão lado a lado. E como Lauren falou, que com o entendimento da cruz para a santificação, e vou adicionar que juntamente com o entendimento do batismo com o Espírito Santo e evidência de orar em outras línguas, creio que é uma grande oportunidade para os cristãos hoje nessa geração como nunca antes, que ainda que os tempos sejam ruins, ainda assim vemos que Deus revelou tanta coisa para nós em nosso tempo, que são coisas boas e verdadeiras, como a cruz para a santificação e o batismo com o Espírito Santo. Com essa revelação, podemos caminhar no caráter, nos dons do Espírito, como nunca antes. Então você está dizendo, e eu concordo 100%, que quando a pessoa começa a aprender os rudimentos da cruz, automaticamente aprofundam-se no seu entendimento do Espírito Santo. Creio que sim, porque nesse entendimento da cruz, da mensagem da cruz, está a resposta para a questão: como trabalha o Espírito Santo? Então, essa resposta é gigantesca. E essa resposta a resposta para essa questão, como trabalha o Espírito Santo, estava errada por muito tempo na igreja, pois a resposta era através de minhas obras, minha atividade, minha performance. Por muito tempo a igreja viu que o Espírito Santo operava através do que fazíamos. Mas a obra da cruz diz que é através da graça pela fé em Cristo e Ele crucificado. E é assim que o Espírito Santo opera. Exatamente. E é o Espírito Santo que nos ajuda a entender isso. Voltamos já. Todo crente deveria estudar a palavra de Deus. Dirigido por Deus e com muita sabedoria, o irmão Swaggart reuniu esses comentários bíblicos para ajudar os crentes. Os comentários da Bíblia, elaborados por Jimmy Swaggart, podem ser considerados um dicionário bíblico, uma enciclopédia bíblica. Com esses recursos, você terá a oportunidade de se aprimorar. Para fazer o seu pedido, ligue ou visite o site. Estamos de volta para te mostrar algo parecido com o que você falou sobre o Espírito Santo aí. Antes da cruz, o Espírito Santo não podia entrar na vida e nos corações dos cristãos e permanecer, continuar ali e fazer daquilo ali o seu domicílio como é hoje em dia. Agora, por causa da cruz e porque todo pecado foi expiado na cruz, o Espírito Santo entra na vida e no coração da pessoa quando ela é salva. E o Espírito de Deus entra ali, então acontece o batismo, que é o que vem depois. Mas é tudo por causa da cruz. Então, uma coisa está conectada com a outra, como você falou, e com razão também. Você está correto. Nessa época, vemos o Senhor abrir a porta para o entendimento da cruz de Cristo. Também Ele está abrindo a porta para o Espírito Santo. E isso é muito necessário porque até mesmo em denominações pentecostais, o Espírito Santo, não em todas as igrejas, mas muitas, desconsideram o Espírito Santo. Chegamos a um ponto, irmão Swaggart, onde nossa fé está em experiências. Isso é bem comum na história da igreja. Como é? Nossa fé está em experiências. Queremos colocar nossa fé em coisas que aconteceram conosco e fazer disso regra. Mas o cristianismo não é assim. O cristianismo opera em uma submissão diária aos processos de Deus. Não podemos pensar, ontem eu fui cheio com o Espírito Santo ou fui salvo algumas semanas atrás. Tudo isso é uma porta para a operação do Espírito Santo. Então temos que saber como opera o Espírito Santo para integrar dons, o caráter e
a orientação do Espírito Santo diariamente. Muitas vezes olhamos somente para experiências. Sei que nossos irmãos batistas dizem: "Ah, estou salvo e pronto, recebi tudo aqui." Mas muitas vezes pessoas cheias do Espírito dizem: "Eu sou cheio do Espírito." Mas você é controlado pelo Espírito? O Espírito tem a oportunidade hoje de fazer em você o que fez no dia que te encheu? Esta é uma exigência que temos que aceitar. E quando não sabemos como viver para Deus ou aonde colocar nossa fé, são dois termos que dizem a mesma coisa, extinguimos a obra do Espírito Santo e não vemos o caráter de Cristo ser formado e atrapalhamos os dons em sua operação. Então, saber como viver para Deus diariamente pela fé em quem Cristo é e por causa do que ele fez, permite o Espírito Santo fazer através de nós e em nós o que precisamos ter. Mas se não vemos isso, voltamos para, vamos construir 3 tabernáculos e ficar na experiência que tivemos. O que acontece depois é que você se torna dormente e apático. Você então precisa da atividade do Espírito Santo e nossa fé tem que ser fresca, refrescada todo dia. Presumo que você esteja dizendo que o Espírito Santo nos mostra a palavra e temos que viver pelos rudimentos da palavra e não por experiências. Exato. Se voltarmos até o movimento de Wesley, não a pessoa de Wesley, mas depois aquelas pessoas que seguiram a ele, colocavam sua fé em uma segunda obra subsequente que chamavam de santificação. E quando você faz isso, e muitas vezes nós, como pentecostais, falamos quando você é batizado, os irmãos batistas falam quando você é salvo. Todas essas coisas são importantes e são portas. Não acredito em uma segunda santificação como na Igreja de Deus, mas, ao mesmo tempo, mostra que a história da igreja é: se você nos der uma oportunidade, vamos parar em uma experiência e não continuar naquilo que a experiência deve produzir. Há anos atrás, você escreveu um livrinho a respeito do batismo com o Espírito Santo, dizendo que era uma porta e não um destino final. É disso que estou falando. Se entendermos que o Espírito Santo fez algo em nós e entendermos que depois que ele fez algo em nós, como ativar aquilo que ele fez e está fazendo, que é através da fé em Cristo e na cruz, tanto para formação do caráter e a operação dos dons e dos ministérios. Certo. Versículo 1 do capítulo 13 de 1 Coríntios. Ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos. No grego quer dizer que se fosse possível falar com as línguas dos homens e dos anjos. Paulo não está falando de maneira negativa a respeito de orar em línguas, como alguns já disseram. Se não tiver amor, o amor. Os tradutores traduziram essa palavra, que é agape, para caridade, e não devia ter sido traduzida assim, em minha opinião, pois traz um significado diferente, mas a palavra é amor. Vocês concordam comigo? Certo, e é um amor de Deus, um amor que vem de Deus, agape. Então me respondam aqui, por que os tradutores teriam escolhido, porque é tão óbvio que o amor é a resposta, seria a aplicação do amor. É amor, mas um amor que traz boas obras, não é que se aplica para algo. Eu acho que foi isso que eles pensaram. Olha, eu acho que deve ter sido, não sei. Mas seria melhor se tivessem traduzido o que o grego realmente diz, que é amor agape, o amor, que é o amor de Deus. Existem várias outras situações na versão King James, quando, como o irmão Gray falou, aonde se aplica e está falando de amor como uma expressão, e os tradutores não traduziram como caridade por alguma razão. E nesse capítulo aqui, eles usam essa palavra caridade, o foco está nessa palavra, mas eles usaram aqui para traduzir a palavra agape. E, infelizmente, é assim, e eu já pesquisei tentando descobrir o porquê, porque, infelizmente, é uma tradução errônea, especialmente no mundo que vivemos hoje, em 2019,
Quando as pessoas pensam em caridade, pensam em dar dinheiro para alguma causa e tal, tipo uma instituição de caridade, e não é o que Paulo está dizendo de maneira alguma. Então, especialmente nos dias de hoje, não é uma boa tradução. Então, por quê? Eu nunca pude encontrar uma resposta boa e sólida para isso, senão que escolheram fazer isso. Eu acho que os eruditos não teriam feito isso, porque é o que me deixa chateado aqui, porque é algo tão claro em relação ao significado, não é uma questão de debater a palavra, mas provavelmente o que o Dr. Gray disse é o que eles estavam pensando, o que o amor produz, não é mesmo? E provavelmente é o que eles. Mas tem algo diferente sobre o amor como emoção, né? E suas ações que se aplicam para pessoas. Acredito que os tradutores pensaram que isso tinha que ser considerado, e eu usamos a palavra agape para falar do caráter, da natureza de uma pessoa que ama, uma pessoa com amor, o amor agape, que é o amor que vem de Deus. Se você der um passo a mais, você vê que elas acabam tocando vidas. E eu acho que se eu estivesse traduzindo, adicionaria uma outra palavra ali, colocaria amor e benevolência, ou amor e uma caridade, talvez, uma outra palavra. De qualquer maneira, eles nunca nos perguntaram, não é? Pode continuar, por favor, Lauren. Se não tiver amor, amor. Serei como bronze que soa ou como símbolo que retine. Não se refere aos nossos instrumentos musicais de hoje, que damos esse nome, quando ele fala de símbolo que retine. Mas isso não responde à pergunta que fiz mais cedo no programa, irmão Swagger, quando eu perguntei se o Novo Testamento fala de instrumentos. Ali fala um pouco, mas não é de maneira positiva. Não é no contexto de adoração cristã, não é? É verdade. Pois é, mas quando ele fala serei como o bronze que soa ou como o símbolo que retine, está falando de fazer barulho, apenas isso, fazedor de barulho. Cristão. Mas isso não exclui os dons, apenas exclui dons que manifestam com a motivação errada. E muita gente pega isso e diz: ah, então os dons não valem nada, não prestam. Mas não é o que diz aqui. O que você ia dizer, Bob? Essas declarações que Paulo faz aqui nos primeiros 3 versículos, creio que são muito fortes essas declarações, pois Paulo está aqui dizendo, falando do caráter do amor, o amor agape de Deus, que é o amor de Cristo também, no coração de um cristão, e que um cristão é motivado pela mesma coisa que motiva a Deus, que é o seu amor. E ele está descrevendo tanto esse caráter que ele está dizendo aqui que se os dons não estiverem operando com esse amor, com o amor de Deus, que busca beneficiar outros ao invés de mim mesmo, então que esse amor que não tem orgulho, não existe orgulho no amor agape de Deus, não olha para tentar se beneficiar, sou eu. Se um cristão opera nos dons, vamos dizer assim, sem esse caráter do amor de Deus, então diz aqui que é como um bronze que soa ou como um símbolo que retine. Isso não é um som agradável, não é, talvez diante dos homens pode ter um som maravilhoso, mas diante de Deus não é agradável. Mas aos olhos de Deus é apenas um barulho chato quando algo é feito sem amor. Então ele está dizendo que por mais importante que sejam os dons do Espírito, se não existir amor ali, não vai valer nada. Bem aqui diz que diante de Deus é apenas barulho, e um barulho chato ainda por cima, e implica algo negativo também. Certo? É verdade. E isso não é algo muito agradável, não é? Nosso tempo acabou, não perca o próximo programa.
Obrigada por assistir o programa de hoje, Um Estudo na Palavra. Assista os programas arquivados online no site sunlifetv.com.